sejam todos muito bem-vindos. Convidamos os senhores a ocuparem seus lugares para que possamos dar início às atividades do segundo dia do 8º Encontro Institucional da Magistratura Trabalhista da 5ª Região. Nesta manhã, trataremos do tema A Saúde dos Magistrados e o Assédio Moral Organizacional, causas, consequências e diretrizes a apontar. E para proferir essa palestra, convidamos o Dr. Luciano Augusto Toledo Coelho. O Dr. Luciano Augusto Toledo Coelho é juiz do trabalho titular da Primeira Vara de Trabalho de Cornélio Procópio, no Paraná, graduado em Psicologia com estudos e ênfase em Saúde Mental do Trabalho e Gestalt Terapia, mestre em Direito Econômico e Social pela PUC do Paraná e vice-coordenador da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Olá, bom dia. Manda o vídeo, pode passar. Tudo bem? Nossa, que linda essa tua japona! Ai, você gostou? Piazada, ó uma japinha de japona. Ai, guria, que bom, esfriou! Eu vou poder usar aquela minha bota linda que eu comprei ano passado! Bem capaz, guria. Você usa essa bota o ano inteiro. Tá que pariu, que calor, hein? Pia, cadê o controle? Do lado aqui, ó. Roubou a celular do teu vô, cara? Ô, Pia, nem azucrine, é pijama. A dança da cerola sexy. A dança da cerola sexy. Caralho. Ai, amiga, o bom de morar em apartamento é que se nevar a gente vê antes que todo mundo. Ai, tomara que neve! Amiga, tá nevando! Neve, neve! Caspa lazarenta. Nossa, que frio! Tá esfriando de novo. Decida aí, São Pedro. Porra! Neve! Nossa, meio salgada, né? É, tá esquisito isso, né? Ui. Ai, minha cerolinha. Ai, que mão gelada! Saia daqui! Tá pronto o nosso boneco de neve, criança? Neve, neve, neve. Amiga, amiga, neve, rápido! Ai, meu Deus, pega teu celular e bate uma foto pra mim, rápido, rápido! Rápido, guria, rápido, calma, rápido! Tem que pôr a senha, calma, peraí. Acabou a neve. Que dele a neve? É uma sem noção mesmo, andando de guarda-chuva debaixo da marquise. Ai, amiga, eu tô com a boca tão seca, sabe? Acho que é o frio. Ai, deve ser. Você tem manteiga de cacau? Ai, esperei que acho que eu tenho, ó. Tá na mão. Ai, obrigada. Oi, Oi. tem manteiga de cacau? Tenho sim. Tenho tablete e tenho líquida. Quero todas, todas. Ok. Que não tem cão, caça com gato. Guria, olha o que eu trouxe pra nós. Conhaque? Chocomilk? Partiu fazer um choconhaque? Que tesão, guria. Partiu! Partiu. Essa é a dança da cerola. Pode pôr o vídeo lá. Pode pôr a tela. Essa é Curitiba, de onde eu vim. Bom dia para vocês, tudo bom? Agradeço o convite. É sempre bom poder falar para colegas da magistratura, principalmente sobre esse tema, que é um tema muito caro para nós e que vem sendo muito abordado, o que é bom, né? Já é uma forma da gente conseguir trabalhar
esse problema que virou a questão da saúde do magistrado e o nosso dia a dia. Meu nome é Luciano Coelho e eu queria falar assim. Em primeiro lugar, eu sou juiz do trabalho, né? Na verdade, eu comecei em 2004 na Justiça como servidor. Desculpa, 2004 é ato falho, 94. Eu queria ter sido 2004, mas não foi. E 2004 como juiz. Eu tenho 25 anos de Justiça do Trabalho, né? Fiz concurso por 7 anos para passar para a magistratura. Fiz o concurso já trabalhando e tal. E eu atuei sempre em locais com muito movimento processual. Estava falando ali com o Murilo, né? Paranaguá, cheio de conflitos, né? Porto, Araucária, que tinha obras do PAC, Curitiba, que é um local muito litigioso, e nos últimos 5 anos a gente teve aí bastante aumento processual. Tá? Ali na Repar, por exemplo, em Araucária, eram 22 mil pessoas. E a Petrobras tinha um corpo de 30 advogados, e a gente era em 3 juízes. Né? Então, cada advogado tinha um processo para cuidar, era o processo dele, né? A gente tinha que ali ficar, tinha muita ação coletiva e tal, e execuções complexas. Então, eu sei bem como é que funciona a vida do magistrado substituto, né? Eu me titularizei agora, até porque eu até fui passando a carreira, porque eu não tinha condição de no começo, me titularizar. E agora eu me titularizei, e agora, com quase 50 anos, volto à vida da malinha, né? Vai para o interior e volta. A nossa carreira é meio invertida, né? Quando a gente está estabilizado, a gente tem que sair, largar tudo e voltar para a vida se quiser ir para o interior. Então, é uma coisa que também é um motivo para ser discutido, né? Que pode ser questionado. Mas eu tenho também essa vertente acadêmica, eu sou formado em psicologia. Antes de entrar na magistratura, eu era psicólogo, eu me graduei em psicologia, fiz um curso de psicologia e atuei como psicólogo. Né? E faço formação na área de gestalterapia, na área de psicologia humanista, e tenho tentado focar os meus estudos na área de saúde mental do trabalho e também na área de saúde mental da magistratura, principalmente. E essa história da saúde mental na magistratura não é algo, então, que eu faço de forma externa. Na verdade, é uma autoajuda, né? É uma tentativa de conseguir resolver as minhas questões. É por isso que eu achei interessante unir as duas coisas, porque eu falo para vocês de algo, porque às vezes alguém fala, você pode dizer assim, mas para ele é fácil, ou ele não sabe o que eu penso, né? Não, mas eu tenho uma ideia, exatamente, dadas as peculiaridades regionais, mas eu tenho uma ideia exata, né, do que a gente está falando. Bom, mas como aqui eu tenho uma fala vai ter um pequeno intervalo, não se assustem, mas eu tenho uma fala de 1h30, depois do intervalo, e mais 1 hora, eu espero que vocês voltem do intervalo depois da primeira hora, né? Eu queria, tem alguns combinados aqui. Quando a gente começa a discutir uma coisa num grupo, a gente combina algumas coisas que eu acho importante, até porque isso fica gravado e tal, e às vezes as coisas tiradas do contexto podem parecer depois diferentes. Mas assim, eu não vou aqui, em hipótese alguma, ensinar vocês a fazer nada, pelo amor de Deus. Eu não vim aqui ensinar a fazer... Aliás, ninguém me pediu nada. O convite foi, você gostaria de ir lá falar do tema tal. Eu não recebi pedido de ninguém aqui para fazer alguma coisa. Né? Não tem um script. E eu não vou ensinar ninguém a fazer audiência. Nem a fazer sentença, nem nada. Isso não... É óbvio que eu preciso falar, olha...
me ajuda quando eu faço assim, ou me ajuda quando eu procedo desta forma. Mas posso estar absolutamente errado. Então, eu não tenho a menor condição de ensinar nada para vocês aqui. Eu só vou falar de algumas coisas que eu utilizo, né, para, vamos dizer assim, sobreviver, né. Eu hoje estou muito feliz com a minha carreira, até com o que eu consegui na Justiça do Trabalho, né, mas eu tenho sempre essas questões do dia a dia, tá? Uma outra coisa que eu acho que é interessante falar é que eu vou abordar o problema da saúde mental e os problemas nossos do dia a dia do ponto de vista da magistratura. E eu sei que existem outras pessoas que têm contato conosco que têm dificuldades. Então, assim, é muito fácil se eu falar que o juiz tem dificuldade com o advogado, que alguém diga, mas o advogado também tem dificuldade com o juiz. Tem, claro que tem. O perito tem, o servidor tem. Só que o ponto de vista que eu vou falar é o nosso ponto de vista do juiz. Eu não estou dizendo que nós somos perfeitos e que as pessoas têm que se adaptar a nós, tá? Então, se tiver alguém na OAB, ou algum amigo, alguma coisa, quer dizer, eu não estou dizendo que todos que lidar com o juiz é fácil, é que eu não sei o ponto de vista do advogado. Eu estou falando para magistrados do nosso ponto de vista, né? Outra coisa, essa aula aqui, esse material, ele é baseado em estudos científicos, em técnicas, em fatos, em pessoas que eu vou citar aqui, consultores, né? Eu converso muito com a Ritzi Ferraz, que é uma consultora lá da Escola Judicial do nosso tribunal, que nos ajuda nas técnicas de aula. Tem médicos do trabalho, psicólogos, que me ajudam nesse contexto. Nada aqui é meu, vamos dizer assim, é inventado, ou é criado, ou é uma ideia que eu tirei de algum planeta para vir passar aqui, entendeu? São questões que já são demonstradas, né? Críticas, né, a métodos ou a questões aqui são metodológicas, não há necessariamente uma crítica a qualquer outra circunstância, tá? E quando quiserem perguntar alguma coisa, levante a mão, interfiram, discutam sem nenhuma questão, né? Sem nenhum problema. Oi. Vamos anunciar aqui. Esse aqui é um U ou é um V? Ó, o carro PJV 7326 está atrapalhando a saída da garagem. PJV 7326. Ó, todo mundo vai saber que é o dela. Que coisa, né? Vou te contar um negócio. Essa aí não volta mais. Gente, num primeiro momento aqui, eu vou ter que conversar sobre o conceito de assédio moral, que foi me pedido. Nós vamos contextualizar. Ah, mas eu sou juiz do trabalho, eu já sei assédio moral, eu sei que você sabe. Eu também, a gente sabe. Mas nós vamos contextualizar isso para nos colocar nesta questão. Porque, em seguida, eu vou passar coisas que talvez nem todos tenham se dado conta, que são pesquisas que estão sendo feitas, que foram feitas, para saber o nosso estado de arte, quer dizer, qual é a nossa realidade, tá? E aí, em seguida, vocês vão para o intervalo. Nesse intervalo, vocês vão ter uma tarefa para fazer. Esse intervalo não é um intervalo assim solto, né? Eu vou colocar uma questão para vocês debaterem no intervalo, porque a Semana Nacional ela tem essa função. Esse debate, esse encontro, essa parte externa da semana, ela é legal, não é só palestra, é você trocar as ideias, né? Só que, de repente, de forma positiva, né? Para você poder verificar o que pode ser feito para melhorar o teu problema, se é que tem um problema, né? Em um terceiro momento, daí a psicologia ataca, né? Eu vou falar de estresse, de ansiedade, de depressão, vou abordar alguma coisa da questão da Gestalt, do ponto de vista, também vou usar vídeos, vou usar coisas assim, para a gente poder passar essas horas aqui até a hora do almoço sem
estresse, né? Porque ninguém merece também sair da unidade para vir se estressar. Na semancional não tem condições, tá? Então, vamos lá. Deixa eu me virar aqui com esse negocinho. Essa é a hora sempre de emoção, porque o negocinho... não está funcionando aqui, não está passando para frente. O pior é que eu testei. Oi? De novo? Eu nunca entendo como é que acontece essas coisas, né? Eu não consigo, ele faz um negocinho e acontece. Você liga o PJS e não consegue entrar. Você liga para a informática, espera, o cara te atende. É que está acontecendo assim. Aí ele, me deu acesso. Ele vai lá e consegue fazer. Aí ele pensa do outro lado da linha, esses usuários, né? Tem um jogo antes aqui, ó. Vamos ver, quem sabe lá, ó. Vina, penal. Conhece as palavras aí? O que é vina? Nogaleto. É lá do sul, é lá em Curitiba, não. O Nogaleto, Piá, esse é bem de Curitiba. Vina é de Curitiba. Nogaleto é rápido. Venha no Galeto, venha rápido. Galeto corre rapidinho, né? Dojanho é do diabo. Mas que sentença dojanho para fazer? Dojanho. Piá é menino. Bera, cerveja. Busão é ônibus, né? Ó, Vina, o que é? A salsicha. Cachorro quente com vina. Penal. Estojo para guardar lápis. E aí é um chineque. Hoje tinha aqui. Vocês devem chamar de outra coisa. Chineque é esse bolinho com açúcar em cima. Cuca em Santa Catarina. E eu nunca lembro a diferença. É cuca e cuque. São dois, e não é a mesma coisa, mas eu nunca lembro a diferença. E o que significa o trabalho para você? Né? A gente está, como juiz do trabalho, inserido no contexto trabalhista, então nós temos uma dupla carga de questão. Porque muitas profissões questionam o trabalho, muitos profissionais questionam o sentido do seu trabalho, mas eles talvez não sejam tão instados a questionar o sentido do trabalho do outro. E nós, além de estarmos nos questionando, estamos questionando o sentido do trabalho do outro. Nós estamos sempre nos colocando como pessoas que intervêm no trabalho do outro, na necessidade do outro. Estávamos ali conversando agora, né, sobre como a nossa interferência muda a relação do outro com o trabalho, né? Então, isso faz com que a gente esteja sempre centralizado nessa situação trabalhista. Isso é uma fonte de angústia e de estresse. Porque eu viajei para Las Vegas uma vez, e eu estava lá naquela... Você está em Las Vegas, né? Aí estava tudo legal, até que eu peguei um táxi. Eu sentei na frente, e eu não consigo ficar quieto. Eu tenho que perguntar para a moça, de onde você é? Sou da Etiópia. Era uma senhora. Aí começa, quantas horas se dirige por dia? 16. E como é que é? Aí eu descobri que ela fica com 30% só, que 70% fica com a única companhia de táxi que tem lá. Aí a minha esposa, mas tem que perguntar as coisas para ficar chateado aqui, né? Porque você está ali dando uma pagando em 24 vezes para ficar 5 dias fingindo que tem dinheiro. E, de repente, você se dá conta que você está sendo servido ali por pessoas que estão exploradas do lado da tua casa. Sabe? Então, e a gente tem esta, né? Talvez outros profissionais não tenham esta ligação tão... A gente fica sempre questionando. Pega um Uber e pensa, será que tem vínculo ou não? E fica debatendo aquilo ali. Trabalhamos com isso, né? Com essa aplicação das forças humanas, né? Empregar esforço em comum, esforçar-se, né? Atividade coordenada de caráter físico e intelectual,
A velha história que nós sabemos do tripalho, um trabalho é sofrimento, trabalho é esforço, ou também causa satisfação e alegria? Também causa prazer. Na verdade, são as duas coisas, né? São as duas situações. Você tolera o seu trabalho ou você experimenta algo agradável ao trabalhar? Para os que trabalham com a centralidade dessa questão, o trabalho é central, existe toda uma corrente que trabalha a centralidade, o trabalho é central na vida do indivíduo. Eu confesso a vocês que eu acho que ele é central, mas não deveria ser tão central assim do ponto de vista da psicologia e da Gestalt. O trabalho é mais uma face, mas se você é o seu trabalho, tem alguma coisa errada aí. Se esse trabalho é tão central assim, algo não está correto, né? Tanto que nós temos a tese do dano existencial. Se a pessoa só trabalha, ela não faz mais nada, ela não existe, né? Ela virou uma máquina de fazer coisas, que é como a gente se sente às vezes. Agora, dentro desta ideia de trabalho, eu posso atender às minhas necessidades básicas, mas eu posso ter uma necessidade de valorização, de reconhecimento. Aqui entra muito a magistratura, porque a gente atende, e muito bem, as nossas necessidades, mais do que básicas, né? Ninguém vai discutir isso aqui. E eu já vou falar depois lá na frente, que é uma confusão que a sociedade faz quando a gente discute, né? Mas você tem problema? Ele olha assim, você tem problema? Como assim? Né? Problema? Que problema? Né? E a pessoa olha de fora, né, se eu tivesse... Dá a impressão que a posição é muito destacada. E a gente briga muito por aquilo ali, né? Valorização e reconhecimento. Dentro desse universo que a gente vive, em que tem que ter contato com a tarefa, mas em que a gente se obriga, porque trabalho é contato. Por mais que seja aquele colega que, né? Sempre, toda região tem um colega que nunca, a gente só sabe o nome, nunca viu. Ele não vê em nada, ele não participa de nada, ele está ali afastado, né? Tem uma colega lá, que é do meu concurso, até que eu brinco lá em Curitiba, que eu acho que ela é ninja. Porque ela trabalhava em Curitiba também, eu nunca vi. Eu acho que, sabe, eu não sei como é que a pessoa consegue. Ela entra, sai, e ela nunca está em lugar nenhum. Enfim, mas ainda assim, uma hora ela vai ter que se ver com a tarefa, com os outros sujeitos e com o ambiente de trabalho. Tá? Tudo que, né, a gente fala, né, conflitos, né, o trabalho representa isso como fonte de sofrimento, né? Os trabalhadores esgotam suas possibilidades de adaptação instantânea ao trabalho. Como é que eu me adapto a esse trabalho? Como é que eu faço isso? É isso que nós vamos falar aqui. E como é que eu lido com as variáveis? Variáveis é o problema, mas eu me adapto a uma forma de fazer o trabalho, mas a organização do trabalho muda. Eu não controlo as variáveis. Eu fiz um planejamento para a minha unidade, e amanhã entra uma ação coletiva com 10 mil substituídos, que estava lá no TST há 10 anos, que eu não sabia que estava lá, e que vem e que eu tenho que executar. Aí o advogado vem falar comigo, doutor, são 10 mil pessoas na execução. O diretor já vai pedindo para ir embora, né? Já vai. Lá no Paraná, a gente fez a gente criou um centro de execução, aqui também, né, só para resolver essas questões, porque aí isso é um ajustamento bom, é um ajustamento criativo. A organização percebe que o problema não é daquele juiz, o problema é de toda a organização. E aí, se eu tenho 10 mil pessoas para pagar, eu não posso deixar isso naquela unidade e simplesmente não me dar conta de que aquilo é uma questão que a justiça tem que resolver, né? Isso é um ajustamento criativo muito importante para a saúde mental do magistrado. Agora, quanto menor o controle sobre essas variáveis, maior o risco mental. Eu não controlo. Por isso que é mais difícil ser juiz volante. Por isso que é mais difícil ser substituto do ponto de vista de manter uma organização. Puxa, tem colega que não sabe, na sexta-noite,
já conversei. Ele acha que talvez na segunda ele vá para tal lugar ou tal lugar. Ele não sabe o que vai encontrar. Então, é muito mais difícil você controlar as variáveis aos quais você está sujeito. Isso requer também uma grande adaptação. E o ideal seria que, na nossa carreira, a pessoa não ficasse tanto tempo como volante ou como substituto. O conflito está justamente aí, o que eu quero e o que a organização impõe. Todo trabalhador tem isso, né? Então, veja que nós não estamos fora aí. Essa aula é uma aula que eu passaria para estudantes de direito, e se eu for falar de assédio moral em empresas, quer dizer, nós estamos aqui neste ponto, na mesma condição do trabalhador comum. A condição das imposições organizacionais estarem nos colocando situações acima do que a gente deseja. O trabalho, ao mesmo tempo que é um meio de inclusão, né, ele gera esse sentimento de insegurança, de tédio, né? E uma contradição, ou uma questão que a gente sempre se bate como magistrado do trabalho, lá na frente eu vou trabalhar mais isso, é o paradoxo do sofrimento do trabalho e o sofrimento de não ter o trabalho. E isso, inclusive, decorrente das nossas decisões. A empresa se instala numa outra cidade, põe um ônibus e vem buscar trabalhadores na minha cidade. E aí eu começo a deferir hora in itinere. E tem que deferir. Só que, paradoxalmente, isso pode desestimular a empresa a buscar o trabalhador da minha cidade. Ah, mas a empresa... Eu sei, essa discussão a gente juntar 3 juízes aqui já briga, tá? Eu estou dizendo uma contradição uma contradição do nosso dia a dia. Quem aqui nunca escutou, sei lá, depois de um acordo ou numa execução, um empresário mais bravo com a justiça dizendo: eu vou sair daqui, não vou mais dar emprego? Tá? Não vou entrar nessa discussão, né? Eu só vou dizer que é um paradoxo do nosso dia a dia, tá? Que é o paradoxo nacional, né? Está cheio de gente por aí falando essas coisas. Vou mostrar por isso. Bom, as pessoas estão adoecendo cada vez mais por causa do trabalho. Existe essa informação. Eu confesso que eu preciso repensar, eu preciso pensar se o trabalho só ele, é uma causa ou é uma concausa, e que tipo de trabalho é esse que está adoecendo cada vez mais as pessoas. Adoece-se pelo trabalho ou pela falta dele, né? Claro que isso afeta o sujeito, nós vamos ver ali o trabalho da psicodinâmica do trabalho, desde o de Jurs há muito tempo, nós denunciamos, né? Chaplin já denunciava a loucura que é você colocar um ser humano numa linha de produção. A loucura que é você colocar um ser humano para cortar cana. Cortar cana não é para ser humano. E aí eu, na minha região, por exemplo, em Cornélio Procópio, no Paraná, enfrento esse paradoxo. Ah, não é para ser humano. Não é, bota uma máquina. E o que faz com 1.500 cortador de cana? Ah, não, daí protege contra a automação. Então não bota a máquina, volta a cortar cana. Aí a questão é do Estado. Nós teríamos que ter outras formas de renda mínima, por exemplo. Você teria que ter uma renda mínima. Uma outra condição social, uma distribuição de renda. E aí sai por aí, e aí eu que não posso mudar absolutamente nada dessas questões, né, fico angustiado. Tá? Essa é a lista de transtornos mentais relacionados ao trabalho. Demência, delírio, demência com doenças... A demência tem a ver com mercúrio também, né? Sabiam que a história do chapeleiro louco, aquele da Alice no... O chapeleiro louco é um doente mental no trabalho, sabia? Porque o chapéu era tratado com mercúrio. E na época, o couro do chapéu era tratado com mercúrio. O chapeleiro era uma profissão, e o chapeleiro era tudo meio... Então, aquele personagem é um doente do trabalho. Chapeleiro louco. Delirium.
Transtorno cognitivo leve. Será que um juiz com transtorno cognitivo leve consegue trabalhar? O que é um transtorno cognitivo, né? E a gente todo dia na nossa tela de computador. Para quem é da época do papel, a cognição mudou. Eu não consigo provar, eu não consigo ter uma... Eu seria incapaz de fazer uma pesquisa sobre isso. Mas eu tenho certeza que a forma de decidir muda do papel para a tela do computador. A forma de ler o processo muda. A percepção muda. Eu não sei, eu sou do tempo que eu pegava um processo de 4 volumes, botava numa mesa grande assim, esse volume aqui aberto, aquele volume, aquele volume, aquele volume, aí eu botava post-it e ficava olhando aquilo. E eu, particularmente, hoje, ainda que eu tenho uma tela, eu sinto falta daquela abertura. Pode ser uma coisa de velho, né? A minha coisa, né? Mas, enfim, tá? Estresse pós-traumático, neurastenia, outros transtornos neuróticos. Transtorno do ciclo vigília-sono devido aos fatores não orgânicos. A gente vive fazendo isso, né? Passa a noite acordado, fazendo sentença. Então, isso faz com que a gente volte a essa sensação de estar acabado, a síndrome de burnout. Tudo isso é transtorno mental, tá? Esse é o conceito de assédio moral da Margarida Barreto, vocês conhecem, né? Eu aqui não vou nem passar, né? Eu só quero aqui ir direto para a questão do assédio moral vertical, horizontal, e o assédio moral, que é o título da nossa palestra, assédio moral institucional. Aí nós passamos para uma outra forma de assédio, para uma outra vertente, gerenciamento por estresse. Tantas vezes a Justiça do Trabalho condenou empresas ou analisou questões de gerenciamento por estresse, né? Aquele gerenciamento em que eu coloco as pessoas num estado de estresse tal que elas adoecem e saem da organização. Só que isso acaba compensando. Por que isso compensa? Porque até aquela pessoa esgotar, ela já produziu tudo o que ela precisava. Ela fez aquela produção. Muitas vezes são jovens, são pessoas que estão atrás de bônus. Olha, se você produzir tanto, até o final do ano tem um bônus de 100 mil reais. Sai que nem um coelhinho atrás de uma cenoura, né? Vai. E aí você se esgota, você não aguenta aquilo. Eu estava conversando com o Uber ontem, acho que foi o que me levou para o aeroporto em Curitiba, ele contando que ele ganhou um carro da Uber. Eu não sabia que a Uber dava carro. Ele ganhou um carro, ele não pode vender por 3 anos o carro. Por que você ganhou o carro? Porque eu fui o mais produtivo em tal momento. Falei, daí como é que foi? Ele trabalhava 16 horas por dia. E aí, depois que ele ganhou o carro, ele reduziu. Sabe o que acontece quando você reduz na Uber, quando você reduz a quantidade de horas? O algoritmo que fala, para de te dar corrida, ele reduz a corrida. Então, tem tudo isso. Esse aqui reduziu o trabalho, então ele também vai reduzir o número de corridas que eu mando para ele. E a pessoa que dirige muito tempo, que dirige várias horas, que faz muito cliente, ela tem preferência na fila da corrida. Então, tem uma fila virtual de 200 carros no aeroporto. Mas eu sou o que trabalha 20 horas por dia para Uber. Eu chego ali, eu tenho a preferência, eu passo na frente. E o algoritmo lê, o algoritmo privilegia. Então, o cara que dirige mais, que trabalha mais, ele é estimulado sempre a fazer isso. É claro que uma hora isso esgota, né? E é uma forma de gerenciamento, eu não vou dizer assédio, gerencia por estresse, né? Gerencia por estresse. Aí tem, né, intensidade, acaba tendo um dano psicológico. E o que gera isso, né? Ansiedade, insônia, insegurança, até taquicardia, desordens de todo tipo, reações de pânico e apreensão, variação de humor, né? Advogado adora juiz com variação de humor. Eu tem um colega lá, ele começa, você fala com ele 1h30, 2 horas da tarde na audiência, ele está legal. Você chega na sala dele 5 horas da tarde, ele está gritando para todo lado. Então, assim,
eu vou falar muito disso, a gente tem que se perceber, tá? Se perceber. E como que... O que eu fiz? Aqui. Então é isso, ó, um conjunto sistemático de práticas reiteradas, provindas de meta. Isso é um conceito aí, está na internet. Isso é um conceito de um artigo, é isso aí, né? Conjunto de práticas reiteradas que tem por finalidade atingir determinados objetivos empresariais relativos ao aumento de produtividade. Essa palavra a gente nunca escuta, né? Produtividade, né? Por meio de pressões, humilhações e constrangimentos aos trabalhadores da empresa. Alguém se identifica? Não. Vamos abrir um parênteses aqui. O que é saúde? O modo de vida atual, o nosso modo de vida atual, ele exige uma pessoa centrada, ele parte do pressuposto que a pessoa está centrada, está saudável e que a pessoa é ou pretende ter sucesso do ponto de vista do que se considera sucesso na nossa sociedade, né? Mas é claro que isso exclui 99% das pessoas. O conceito de modo de vida atual, um modo de vida que você se adapte à sociedade, ele exclui as pessoas. Porque as pessoas não têm essa facilidade toda de se realizar, agora está na moda uma palavra empreender, né? Agora todo mundo tem que empreender, mas como é que eu vou empreender, né? Empreendedorismo, você vê o cara vendendo no sinal lá, é um empreendedor. É um empreendedor, é trabalhador por conta própria, né? Parte-se do pressuposto que sempre a gente está num estado de saúde mental adequado. Inclusive, a produtividade é parte desse pressuposto. Todo mundo aqui sabe, tem hora que não sai a sentença. Tem hora que não sai. Você não está fazendo nada. Você não tem audiência para fazer. Você está o dia inteiro em casa. E não sai uma sentença. Ah, mas o juiz não fez nada, então, não sai. Trava mesmo. Acontece. Nem revelia, exatamente. Não sai, você não consegue aquilo. É claro que a Organização Mundial de Saúde tem se preocupado com isso. Em 1986, na primeira Conferência Internacional em Ottawa, você passa a ter um novo conceito de saúde. Esse conceito é bem importante para Gestalt, porque ele passa a considerar vários eventos sociais ou várias dimensões da sua vida social. E a saúde, daí, não é só ausência de doença. Vocês já falaram, não sei se quem falou aqui de segurança e saúde do trabalho falou isso. A Lei 8080 de 90 parte deste pressuposto, do pressuposto da primeira Conferência Internacional da Promoção de Saúde. Saúde é um estado completo de bem-estar físico, emocional, e a saúde parte também da saúde do ambiente onde a pessoa vive. Eu não tenho como não relacionar saúde com uma ambiência, um local que seja absolutamente saudável também. Não adianta eu estar saudável em um ambiente doente. E às vezes é uma sensação que a gente tem, sabe? Que você está bem, você fala, mas isso aqui não seria, isso aqui não é um ambiente saudável, uma forma para colocar. Bom, agora vamos da gente, vamos lá. Nós juízes, vamos lá. O que se pesquisa, o que se discutiu a respeito? Bom, olha como é que os servidores estão. Uma pesquisa apontou que 29% dos servidores do judiciário sofrem com assédio moral. Está lá no site da Servidores do Poder acho que é Goiânia, se não me engano, não. Rio Grande do Sul? Não, Goiânia, daí Goiânia. Eles estão dando uma palestra. Os servidores também estão preocupados com o assédio.
E eles reclamam muito de assédio por parte de juízes. Será que nós não reproduzimos, às vezes, nas nossas unidades, situações que são colocadas? Eu sou pressionado para fazer, eu pressiono o assessor para fazer, ele pressiona o estagiário chega em casa, chuta o cachorro, sei lá o que faz, entendeu? Mas assim, é uma cadeia. Às vezes a coisa vem, né, de cima para baixo. Assédio de juízes. Pergunta 1. O gerenciamento por metas no judiciário é assédio organizacional? Da forma como é, números, né? E esses juízes, nós, pressionados por essas metas, reproduzimos isso com os nossos servidores, ou nas salas de audiência, nas decisões. Eu já dei uma decisão indeferindo um pedido de assédio moral por ranking, de dano moral por ranking, fundamentado no fato de que existia um ranking no site do tribunal em que a gente estava também. Se a gente tem ranking, pois é, o Poder Judiciário assumiu as práticas gerenciais da iniciativa privada? Quais os limites disso, né? E daí a gente vem escutando esses termos há muito tempo. Juiz gestor. O que é um juiz gestor? Alguém aqui estudou administração? Estudei direito. Um dia, um colega, a gente estava conversando sobre isso, e aí perguntaram para ele, mas você não administra? Ele falou, eu não administro. Aí perguntaram, mas você não administra a sua casa? Ele falou, não. Quem administra é minha esposa. Eu não administro nada. Ela diz que, inclusive, quando me deixo sozinho, eu administro muito mal. Juiz proativo. Isso é um termo típico de vendas, né? Para estimular vendedor. Eu criei uma expressão que é o juiz bancário, né? A gente acaba se sentindo exatamente como os trabalhadores, né? Ou pelo menos as reclamações que haviam com relação aos trabalhadores bancários, né? De que eles eram estimulados por metas diárias e controles para fazer o seu trabalho. O Giovanni Alves, conhece o livro do Giovanni Alves? Legal, então já estou dando a primeira dica aqui. O Giovanni Alves, ele fez um trabalho, né? Desculpem, até os textos têm muita coisa, eu não vou ficar lendo, não. É só para vocês pegarem a referência, depois eu vou deixar aí o material, viu? Não precisa tirar foto. A não ser que estejam tirando foto de mim, aí não tem problema nenhum. Mas do material é que eu vi as meninas aí tudo tirando foto. Então, assim, foi dentro desse método de gestão, depois do ano 2000, né, você teve o choque de gestão, introdução dos processos eletrônicos, e essas novas práticas organizacionais, né, mudaram essa estrutura do trabalho do juiz no Brasil. Depois dei uma olhada na obra, nesse livro do Giovanni Alves. Então, olha ali, ele fala exatamente isso. A passagem do judiciário da condição de instituição social, pautada pelo ato de julgar. Veja, este é o grande paradoxo. Eu não estou aqui nem reclamando e nem dizendo que metas e gerenciamento e organização não é necessário. Muito menos discutindo, eu não gosto de coisa eletrônica. Eu, às vezes, estou despachando de casa, né? É um privilégio. Então, assim, eu estou discutindo paradoxos disso. É que nem a história de quem discute o capitalismo, né? A gente discute o capitalismo, mas toma Coca-Cola, gosta de iPhone e dirige carro de montadora. Então, assim, mas é o paradoxo a ser discutido. Tá? A passagem do judiciário como instituição social, humanista, pautada pelo ato de julgar como arte, técnica e reflexão, porque julgar é uma reflexão. Julgar exige reflexão. Se eu tenho uma ação enorme, né, a desenvolvedora está falando, aquele processo enorme vale muito, e mesmo os de
entre aspas, pequenas causas, né? É a vida de uma pessoa que você vai decidir. Você não pode fazer aquilo como se fosse uma linha de produção. Ao mesmo tempo, o sistema exige lógica gerencialista, né? E uma lógica em que você vai trabalhar como se você fosse um trabalhador de uma organização que produz em série. Aliás, a gente trabalha muito em série hoje, né? Mesmo nos tribunais, os julgamentos, né? 200 processos, 300 processos, correlator, vistos e tal, bloco tal. Veja, é um fenômeno da sociedade de massa. A Justiça Federal já trabalha assim há muito tempo. Massa, massa, massa. Eu me angustio muito nas ações de doença laboral, os laudos. Laudo pequeno, um laudo sucinto, um laudo, mas será que isso aqui, do ponto de vista da Gestalt, isso está completamente equivocado? Você precisaria analisar o sujeito. Para eu fazer um laudo, por exemplo, de doença mental do trabalho, eu precisaria acompanhar o sujeito por 6 meses. Não dá para fazer uma consulta, mas é o que nós temos para trabalhar, tá? Né? E agora eu quero falar aqui também do panóptico de Foucault. Bentham criou isso, né? Isso era criado para as prisões, isso está lá naquele livro, Sociedade Punitiva, né? O projeto do panóptico, como matriz arquitetônica, era aquele projeto em que você está no centro e você enxerga todos os lados. Era isso aqui, ó. Isso era para as prisões. Isso, na verdade, esse vigiar, ele foi trazido para as organizações. Ou seja, você vigia o tempo inteiro. A pessoa não está controlada, em tese. Não há controle. O que existe é vigilância. Então, o século XIX fundou essa era, o panoptismo, né? E hoje, nós temos estatísticas, gráficos, quadros, mapas. Todo mundo aqui consegue ver a produção do outro, não consegue? E isso é controlado em Brasília. Alguém pode perguntar, né, a sua unidade lá no interior da Bahia, a pessoa tem acesso como está a produção ou não. E você também tem acesso. Quer dizer, e o que acontece com o nosso comportamento? A gente acaba vigiando um ao outro. Esse é o problema. Mas aí não é o sistema que está fazendo, é a gente. E eu vou fazer mais porque eu estou fora da média, né? Ou eu vou fazer mais porque eu quero ultrapassar a média. E isso cria números. A vara do juiz fulano, esse mês eliminou 400 execuções. Sim, mas ele aplica a prescrição intercorrente, eu não aplico. Essa discussão não existe, essa discussão não se faz, né? Eu cheguei a comentar uma vez lá no tribunal, assim, que do ponto de vista do número, vamos dizer, e eu respeito esse entendimento, eu não concordo, mas eu respeito. Vamos dizer, o colega que agora com a reforma trabalhista tenha todo o processo que entrou na vara dele, e em regra não está líquido, ele extinguiu. Ele não deu prazo, ele extinguiu. Esse colega, em tese, produziu mais que eu. Porque eu não só dava prazo, como eu acho que não tem que liquidar coisa nenhuma, eu acho que é só botar um valor, tá? E um valor aleatório só para fins de honorários, não, sabe? Acho que é só isso. Mas, enfim, por esse meu entendimento, eu vou trabalhar mais que alguém que extingue, que alguém com um entendimento válido também extinga o processo. Ah, mas vai voltar, mas a estatística não mostra isso depois, tá? Então, esse gerenciamento não é ruim, né? O que é estressor é o modelo, né, que a gente coloca, justamente o modelo criticado quando a gente analisa os casos das empresas, né? Uma pesquisa da AMB em 2018, agora eu vou trabalhar 2 dados aqui, né, para vocês. Essa pesquisa da AMB tem um dado interessante. Nós temos mais ou menos uns 400 advogados trabalhistas. Da onde
que eu tirei advogado aqui. 400 juízes do trabalho filiados à MB, né? Bem uma minoria. E muito poucos responderam esse gráfico. Mas eu analisei o dado e eu cheguei à conclusão que isso vale como amostragem. Porque numa pesquisa eu pegaria mais ou menos esse número e eu poderia ampliar. E os dados não são assim absurdos. Quer dizer, a justiça do trabalho é a justiça que apresenta maior equilíbrio de gênero entre mulheres e homens. E a diversidade étnico-racial é um pouco maior. Olha que interessante, né? Existe a coisa social também aí, né? Você vê como o nosso retrato é mais social. Sobre as dificuldades atuais do Poder Judiciário, assinala a importância de cada uma das indicações. Magistrados sobrecarregados são ineficientes. 60% dos juízes do trabalho acham que isso é relevante. Então, os juízes do trabalho concordaram com essa iniciativa. A palavra sobrecarregado se destacou muito nesta pesquisa, principalmente com os juízes do trabalho. Os tribunais dispõem de recursos materiais insuficientes para a minha atividade judicial. 53% dos magistrados acham que isso é real, que isso é a realidade, né? E veja, essa é uma realidade que a gente não tem muito o que fazer, né? A gente vai ter que se ajustar, porque a gente sabe que não há nenhuma perspectiva de aumento de recursos, né? Principalmente para nós. Na sua opinião, agora vejam só que interessante, ao mesmo tempo que o magistrado diz que ele está sobrecarregado, ele concorda que o magistrado bom, o nosso retrato do juiz bom, é aquele que presta um serviço célere e profere decisão bem fundamentada. Isso aqui não é o corregedor que está dizendo. Isso aqui é a gente. Isso é nosso. Pessoas que se tornam juízes têm porque para você passar em um concurso, você precisa de um método. Você precisa de um esforço. Você precisa sair do nada para criar uma forma, como é que eu vou passar nesse negócio. Bom, isso exige que seja uma pessoa planejada, uma pessoa metódica. Então, nós também somos exigentes com nós mesmos. A gente acha que está sobrecarregado, mas a gente quer fazer a decisão melhor fundamentada possível. É muito difícil fazer, é difícil fazer o trabalho do juiz de qualquer jeito, né? Não dá para fazer assim. E aí angustia, tem que entregar. Quando por sorte, a decisão estava pronta, mas no dia do processo da minha promoção, durante o processo, me ligou o rapaz da corregedoria falando assim, o senhor tem uma sentença atrasada. E eu preciso que isso eram 5 horas da tarde. Eu preciso que o senhor publique para eu poder dar andamento ao processo. Porque eu não posso certificar aqui que o senhor tem a sentença atrasada, o senhor não é promovido. Isso eram 5 horas da tarde, ele queria que eu fizesse isso até às 6 horas. Você já pensou, esse jurisdicionado, você sabe como é que está esse autor dessa ação que o juiz fez? Estava pronta já, por sorte, mas que eu deveria ter entregue em 1 hora, porque senão eu não seria promovido? É a vida do cara. Então, assim, esse tipo de situação é um pouco questionável, tá? Pressiona, né? Esta questão, tem que entregar, se não isso, isso e aquilo, isso é uma forma de pressão. E não estou dizendo aqui de forma alguma que não tem que punir, não tem que controlar aquele que abusa ou que não faz, né? Isso não, uma coisa não importa a outra. Ah, mas se não pressionar, não faz. Isso é outro problema, não estou discutindo essa questão. Aqui uma coisa boa, eu vou falar disso, metade dos juízes trabalhistas frequentam alguma academia ou fazem esporte, e 13,5% fazem terapia. Eu achei baixo. Achei baixo, e daí aqui a gente vai falar disso também, isso pode ter a ver com alguma questão de se achar que não é necessário. Mas veja só, já necessitou alguma vez de intervenção médica, psicológica ou psiquiátrica por problema ou dificuldade emocional ou psíquica? 61% dos magistrados do trabalho de 1º grau e 55% do 2º grau também. Então,
mais de metade dos colegas já necessitaram algum tipo de intervenção por problemas emocionais, desses que responderam. Tá? Quase 97%, aqui é a magistratura em geral, quase 100% da magistratura em geral afirmou que depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade e suicídio são mais frequentes hoje que há 10 anos. Né? Será que estão falando da sociedade ou deles? Mas concordaram que houve um aumento, e houve um aumento de litigiosidade brutal na sociedade brasileira. Tudo vira processo, todo mundo processa todo mundo. Né? Não há dúvida. Todo mundo, o brasileiro gosta de processar. Né? A gente processa. E aí tudo isso, então isso aqui é a magistratura em geral. Tá? Mas a Justiça do Trabalho, nos últimos 4, 5 anos, sentiu também esse aumento de litigiosidade. Não estou falando pós-reforma, eu vou até discutir sobre isso, tá? Eu sei que caiu. Menos em Cornélio Procópio. Cornélio Procópio, no processo, aumentou depois da reforma. Teve isso. O CNJ também fez uma pesquisa, isso é muito bom, essa preocupação, esse trabalho que é feito, né, se preocupando com a saúde dos magistrados, dentro do método da psicodinâmica do trabalho, muitos aqui devem conhecer, do Christophe Dejour, né, que investiga esses mecanismos dos trabalhadores frente a situações, né, causadoras de sofrimento. Essa é a fonte da pesquisa aí para quem quiser ir lá e ler. Tá? CNJ 2015. Sentido, utilidade e pertencimento. Isso faz com que o trabalho seja saudável. Qual é o sentido do meu trabalho? Qual é a utilidade dele? E se eu pertenço àquela organização ao qual eu faço trabalho, né? Entrevistaram magistrados, embargadores, aqui tem uma ampla gama de pessoas que responderam, muitos aqui podem ter respondido essa pesquisa. O descrédito, o desprestígio, a perda de importância do trabalho do judiciário impacta os juízes, impacta os magistrados. Os meios para que o magistrado possa trabalhar é considerado escasso, né? E aí o que eu falei, a angústia, então isso que eu falei não é só meu, né? Os colegas relataram, essa parte aqui é só dos juízes do trabalho, tá? Os juízes do trabalho relataram, determinada decisão pode inviabilizar uma empresa, existe essa angústia. A ideia de que a decisão pode inviabilizar a empresa é uma ideia, é uma preocupação dos juízes do trabalho. Tá? Ao propiciar um acordo, podem prejudicar o próprio Estado. Estávamos discutindo, né? Eu vou fazer uma conciliação. Mas essa conciliação está correta? Esse trabalhador está coagido ou não? Mas o crédito dele é 100 mil, ele está fazendo por 20? Mas eu quero os 20, doutor, eu preciso. Mas você vai receber quando, doutora? Não sei. Então, doutora, a senhora tem os 20 aí para me dar? Uma vez eu fiz um acordo, você vê, foi tão pesado que eu nunca esqueci. O rapaz tinha 23 anos e ficou paraplégico porque um container caiu nas costas dele, era uma empresa pequena que trabalhava no porto. E o acordo foi 70 mil reais. E o advogado falou, doutor, a empresa não tem e eu não tenho o que fazer, e ele quer. Eu ponderei, eu conversei, mas veja o nosso risco. Você diz para a pessoa, eu não vou homologar seu acordo, e você garante que ele vai receber depois? Entra uma recuperação judicial e uma falência, e daí? Nem gerenciar o processo eu não gerencia mais. Então, essa angústia do dia a dia relatada por nós, né? Veja, gente, os juízes do trabalho querem ser agentes de transformação social. Muitos de nós temos essa ideia de mudar as coisas na sociedade. A gente faz concurso para juiz do trabalho com essa ideia. Mas pensa no salário, nas férias. Mas a pesquisa mostra que a gente quer, no fundo, ser agente de transformação social. Tem jeito mais fácil
se esse é o problema, é só sucesso financeiro, né? Agora, quando a gente entra na jurisdição, a gente percebe que o nosso papel se limita a responder o que está no processo. A gente não consegue, no mais das vezes, através do processo, fazer essa justiça social. Muitas vezes causa até injustiça, né? Às vezes eu já dei uma guia, por exemplo, uma guia de 5 milhões para um ex-bancário. Aí você fica pensando, será que 5 milhões... Ah, mas tudo direito dele, sentença, tudo certo. Mas essa renda dele, agora eu criei uma pessoa que tem 5 milhões e a maioria não tem. Será que isso não é também um desequilíbrio? Então, tudo isso aqui é uma coisa minha, quer dizer, esta questão é um fator de ansiedade no nosso dia a dia. Eu querer ser um agente de transformação social, mas o processo no dia a dia não me permite isso. E se eu faço alguma coisa um pouco diferente, ou é ativismo, ou vai ser reformado, ou entra uma mandado de segurança, enfim. Não, né, não vai muito longe a situação. Eu já tive casos que, puxa, depois que você vê o acórdão, nossa, resolvi um problema, nesse caso eu me senti gratificado, fiz justiça social, acho que fiz pelo menos, mas não é sempre, né? É complexo. Você, para começar, você depende do trabalho, você depende eminentemente do trabalho do advogado. Você depende de um bom advogado. O que eu tenho notado agora na reforma trabalhista, por exemplo, é que a reforma trabalhista exige um advogado de um nível top. E a praxis, muitas vezes, de muitos escritórios, era aquela ação atomizada, né, aqueles pedidos iguais, e aí aquilo não está, né, tá difícil de adaptar por hora, né? Enfim. Bom, o que prevalece na categoria? Olha lá, nós juízes, competição exacerbada, reforçada pelo modo como é organizado o trabalho. Então, nós somos competitivos. Tem a estatística, tem o sistema, mas quem olha o sistema, compara e faz com que a gente se sinta, você trabalha menos, você trabalha mais, somos nós. Desde que eu entrei na magistratura há 15 anos, se eu estou de férias e eu passo na rua do tribunal, encontro um colega, está de férias? Eu duvido alguém aqui que não tem audiência à tarde, se não tiver audiência à tarde, que faça de manhã ou que não tem audiência no dia, que vai no cinema às 3 horas da tarde. Você está com a sentença em dia, está tudo certo, você não vai. Você não vai porque você tem culpa. A gente tem medo. Salvador é uma cidade imensa, você tem medo de alguém te encontrar. O que vão dizer o juiz no cinema? Isso é teu. Isso é teu. Isso não é da organização. Tá? Supondo que você esteja com o seu trabalho em dia. Tá? O contato com advogados. Contato com advogados é uma das maiores fontes de conflito. Nesse ponto, o Fidelis, a gravação da audiência, esse ajustamento nos ajudou muito, né? O PJE Mídias ajuda bastante. Eu vou falar depois dessa questão de discutir o contato com os advogados. E a carreira? Não vou ler esse textão aqui. A nossa carreira é um problema seríssimo, né? Nós, rigorosamente, hoje não temos uma carreira, nós temos estágios, cargos e dificuldades muito grandes e choques de geração. Tá? Muita licença médica, mas veja, não há uma estatística específica, depressão, problema mental, aposentadoria, mas a gente sabe que existe essa questão, e muitos colegas não mostram. Tá? O maior problema nosso hoje da motivação é essa história da carreira. Eu, por exemplo, jamais serei desembargador. E eu já estou na carreira há 15 anos. O colega que está entrando hoje pode ser juiz substituto e volante até os 70 anos de idade. E é a mesma vida, a mesma coisa. Isso é algo que precisa urgentemente ser repensado. Eu não sei, Câmara Recursal do 2º grau, vara especializada, entrância
2 juízes titular por vara na capital, eu não sei o que a gente tem que fazer, mas se a gente não mudar essa carreira, nós vamos ter daqui a pouco uma pessoa com 70 anos que na sexta-feira fica sabendo que tem que ir para uma outra cidade, está em Salvador, daí vai para o interior, daí vem. A carreira não foi feita para isso. A carreira foi feita para o cara, quando é jovem, ficar no interior, viajando e tal, e quando tem uma idade mais avançada, ele se estabiliza, né? Senão, realmente, o número de afastamentos vai ser monstruoso. Isso é uma preocupação que tem que ser feita, né? E tem essa frase aqui, ó, juiz que não aguenta pressão não é vocacionado. Sabe de onde veio essa frase? Da gente. Da gente. A nossa voz. Isso aqui não veio de um Big Brother que está nos impondo isso. Implantação do sistema eletrônico, né? Eu acho que eu nem preciso falar para vocês das angústias que nós temos com os sistemas eletrônicos, tá? Que tem grandes vantagens, mas que geram grandes angústias para nós. Você quer trabalhar e o sistema não entra, e aquilo está fora do ar, e você tem que se adaptar àquilo. Então, o que a psicodinâmica destaca aqui, né? Esse sofrimento, essa vulnerabilidade, riscos para a saúde mental, a banalização da injustiça social e a importância do processo coletivo nisso tudo. Tudo isso se aplica a nós, né? Tudo isso se aplica a nós. Ah, não é que tem injustiça social. Alguém vai dizer isso aqui, mas o juiz se acha injustiçado. Não, eu estou dizendo que isso nos afeta. A injustiça social nos afeta. No dia a dia, nas nossas decisões. Nós lidamos com a injustiça social. Esses dias eu estava fazendo uma sentença de um senhor muito simplesinho, ele era alcoólatra, muito simplesinho, nossa, um amor, assim, sabe? Me apaixonei, assim, uma conversinha boa, assim, falando e tal, e o réu era uma imensa e enorme, mega big multinacional. E ele vai, daí eu fui fazer a sentença, e ele não tem direito a absolutamente a nada. E eu olhei, ele não dá, ele não tinha direito a, o que ele me falou é outra coisa que ele quis, a empresa, ele era embriagado, ele apareceu lá embriagado, ele falhou, ele voltou, e mandaram embora. E está absolutamente certo para você na empresa. Não tem, nem que esprema, não sai suco. E ele perdeu. E os honorários ficam na forma da lei, os honorários ficam suspensos, é evidente, fica suspenso, não vai ter execução. Mas aquilo me angustiou. Como eu queria deferir alguma coisa. Sabe? O juiz não deferiu, mas... Então, assim, dificílima essa questão, né? Dificílima essa questão da... Como eu queria dizer assim, mas a empresa não podia pegar um dinheirinho e dar para ele? O que a pesquisa da psicodinâmica do trabalho nos orienta? Cooperação entre juízes. A gente tem que parar com o sistema competitivo e trabalhar no sistema cooperativo. Os centros de execução. Tira a execução da vara, a execução que está pesada, e passa para o centro de execução, onde vários colegas atuam. Então, isso é cooperação, né? Reflexão em conjunto. Isso aqui que nós estamos fazendo, isso é um ajustamento psicodinâmico. Fazer outros tipos de atividade, não focar exclusivamente, a gente tem, né, produtividade, né? Vamos focar também em outras situações. A X-Trabalho tem o trabalho seguro, a X-Trabalho... E outra, você deslocando colegas também para outras atividades, a gente tira um pouco a gente desse dia a dia árido, né? Teria que ter mais espaço para várias pessoas trabalharem em vários locais. Mas não é para acumular, não, viu? É para fazer coisa para fora da jurisdição, não é para ficar, eu arrumo mais um trabalho, né? Aí não sei se resolve muito. E o que apareceu muito aqui foi a nossa contradição entre resistir a esse sistema, ou, se eu me adaptei, eu me acomodo e aquilo vira. Isso é uma situação angustiante também, né? Você tem a sensação que você se acomodou, que você faz aquilo como se automático, né? Perguntas, alguém tem pergunta, encerro, indefiro, sentença para amanhã, copia, cola, como é que é? Ajuda o redator, entreguei, tchau. Né? Isso também é uma acomodação que também não é saudável. Né?
Bom, gente, depois que eu mostrei esse quadro para vocês, nós vamos ter aqui um intervalinho às 10h30, mas algum tempinho. Eu quero só, pro intervalo, aqui algumas coisas, quando fala de estresse, né? Olha, isso aqui a gente lê, é interessante. Um dia eu estava com meu filho no carro, e eu liguei na CBN, tinha um programa, e eu estava escutando a CBN, meu filho já tinha uns 16 anos, assim, ele do meu lado, e o cara começou o programa assim: eu não vou fazer esse programa hoje porque eu estou de férias. Eu tenho 60 dias. E o programa era inteiro sobre isso. Difícil explicar até, né? Então, assim, é muito irritante. Essa insistência em bater, né? Aí você lê esse tipo de absurdo, críticas, né? Feitas, inclusive, de forma desrespeitosa, a ponto de um colega ter que escrever um artigo, 2006, para mostrar, para explicar, que até no feriado, tem feriado mesmo, às vezes os juízes esticam feriado, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí você passa quarta, quinta e sexta fazendo sentença, quando não passar o sábado. Isso ninguém sabe, né? Devia ter uma câmera no escritório de cada juiz, então, já porque é para controlar, o cara vê você no feriado fazendo, né? Mas a sociedade não vai ver isso. Eu não estou dizendo isso porque, sabe, eu não vou arrumar isso, eu só estou dizendo assim, isto é um fator de estresse, isso angustia. Bom, eu só vou passar aqui. Bom, então agora, tinha papel e caneta aí, pessoal? Todo mundo tem papel e caneta? Tem? Pessoal que está lá atrás assinando os despachos da vara lá, tem papel e caneta? Vamos lá. Oi? Não, era só para ver se estava certo. Então é isso, ó. Escreva 3 fatores estressantes para você no dia a dia. Um no campo da sociedade. O que te estressa na sociedade? O segundo, no ambiente de trabalho, daí sim, na justiça do trabalho, no ambiente de trabalho, no teu trabalho em si. E o terceiro, no campo interno. Vê lá o que você vai pôr, porque tem que ser alguma coisa que possa ser exposta, eventualmente. Tá? Não me crie problema aqui. Isso é um movimento de Gestalt, sabe? A gente trabalhar essa questão de interna, essa troca. Agora, já. Pode refletir, pensar. Depois que você terminar, então, agora, você vai para o intervalo, só que antes de ir para o intervalo, eu quero que você troque essa folha com um colega, com alguém que você vai entregar para ele. Tá? E aí, no intervalo, vocês vão conversar sobre as diferenças e semelhanças das folhas. Então, você vai ter que passar o intervalo com alguém. No intervalo, você vai ter que trocar com esse colega a folha, e daí, se bateu, se não bateu, se você acha estressante, por que você acha e ele não? Oi? Volta. Passou o intervalo conversando isso. É estressante, né? Faz parte. Mas
É que não ia nem ter intervalo, eles fizeram de vocês, ganharam ainda. Já está. É 10 minutos. A gente sabe como é que é esses 10 minutos, beleza?